É isso aí, galera. Bora reagir a mais um vídeo aqui. Chico Garcia analisando essa vitória do Palmeiras para cima do São Paulo. Tirou a invencibilidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Óbvio que era uma invencibilidade meio fake news, né? Não tinha vitória, era só empate, mas era uma invencibilidade. O São Paulo que tem uma defesa absurda e o Palmeiras conseguiu furar. Segue na liderança do Campeonato Brasileiro. E segundo a imprensa, a opinião de muita gente aí, vai ser difícil alguém tirar esse título do Palmeiras se o Palmeiras continuar jogando o que vem jogando, né? Óbvio que para isso precisa continuar na mesma pegada. Bora lá ver o que Chico Garcia tem a dizer. O Palmeiras é impressionante, né? O Palmeiras do Abel Ferreira, ele é um guerreiro que luta e que não baixa a cabeça em nenhum momento e que vai até a última gota de suor para arrancar alguma vitória e muitas das vezes acaba sendo recompensado por isso, por essa luta. E o Vitor Roque está personalizando essa luta, né? Ele é um jogador que tem essa característica, né, de força física, de ser um cara mais bravo, de ser um cara que de disputa pessoal e tal. E o gol foi todo o mérito dele. É impressionante como ele construiu a jogada, ele vem pelo lado esquerdo, ele vai trombando, ele vai brigando, a bola não sai, rebate, volta, até que ele acha o Felipe Anderson mais na meia-lua, livre, o Rafael faz uma defesaça e ele consegue concluir para o gol. O gol foi checado, inicialmente o campo anula, é um lance difícil, mas eu acho que ele não estava impedido não, assim, no máximo mesma linha, não vejo ele à frente, eu sei que pode gerar uma discussão ali ou outra, porque a linha realmente não é tão transparente, a gente tem uma tecnologia defasada, a imagem é ruim, tem a questão do frame, vai para lá, vai para cá, mas eu não vejo como um erro da arbitragem mesmo, e o Vitor Roque, pela luta, acabou merecendo, e o Palmeiras também. Acho que é importante a gente dizer isso. São Paulo poderia ter vencido o jogo? É futebol, poderia. O Oscar teve uma grande chance. O Luciano se atrapalhou numa bola que ele acabou recebendo. O Ferreirinha, que agora é Ferreira, né, cortou bem ao seu estilo, da esquerda para o centro e poderia chapar num dos cantos do Everton, chutou em cima dele, que fez uma boa defesa também, é verdade. Aliás, o Everton fez algumas defesas no jogo. Mas, assim, o São Paulo teve essa do Oscar, como eu citei, né? Que ele chuta embaixo, ele podia ter cavado e tal. O Oscar voltando ao time depois de um mês praticamente, ou mais até, né? Foram 10 jogos. O São Paulo tava invicto, cara. Invicto, 12 partidas de invencibilidade. Mas o Oscar entrou, obviamente, ainda sem a plenitude das suas condições, recebe uma bola linda, vai tentar o chute por baixo e o Everton salva. Então o São Paulo teve chances. Agora, se você analisar o cômputo geral do jogo, o Palmeiras foi muito superior, na minha opinião. O Palmeiras foi o protagonista da bola, foi o proponente do jogo, buscou mais as ações, buscou atacar. O Estevão fez um jogaço caindo por dentro muitas vezes. Vamos para a escalação, até para a gente ter uma ideia das mexidas do Abel, né? Porque ele deixou muita gente no banco. Cara, o banco, a gente fala em dificuldade de elenco, né? E eu fui um crítico do elenco do Palmeiras quando eu entendia que para o Palmeiras bater de frente com as novas SAFs, com o investimento que o Botafogo fez ano passado, especialmente. Talvez esse ano tá bem também e acho que vai contratar mais, mas o ano passado era impressionante o time do Botafogo e o Flamengo, especialmente. Eu olhava para o banco do Palmeiras e, cara, era muito moleque, porque faltavam peças de reposição. Hoje, o Abel Ferreira, ele usou uma escalação dentro de uma gestão física, claramente, mas o banco de... Vamos lá. Os jogadores que entraram, tá? Felipe Anderson, Vitor Roque, Lucas Evangelista, Maurício, Veiga. Esse era o banco do Palmeiras. Gente, esses eram os reservas do Palmeiras. E tem outros, tá? Marcos Rocha, Mike, Emiliano Martinez, que é titular, Facundo Torres, que é titular. Todos estavam no banco. O Abel tinha esses jogadores como opção. Agora temos um elenco. Agora o Palmeiras tem um elenco. O que ele faz? Ele bota o Giai na direita, o Piquerez na esquerda. O Piquerez joga demais, né? O Gomes e o Fux entre os zagueiros, tá? Tinha uma possibilidade do Murilo aí, mas joga com o Fux e o Fux tá jogando bem. Aí o meio de campo, ele resgata o Aníbal Moreno, tá? O Richard Rios, que é titularíssimo. O Alan, menino Alan. Aí, Estevão, Paulinho começando o jogo e Flaco Lopes.
Olha o time que o Abel Ferreira colocou num clássico na Arena Barueri. E o Palmeiras foi o dono das ações. Paulinho jogou muito, tá? Paulinho, primeira vez como titular, assim, solto, buscando o gol. Tá com aquela ansiedade do Vitor Roque. Já já vai sair. E o São Paulo do Zubeldia é o seguinte: 3 zagueiros, o Ferrarese, o Alan Franco e também o Juan Tressoldi, que tá jogando muita bola, talvez seja o principal jogador do São Paulo, né? Na defesa, com certeza. Nas laterais, na verdade ele põe o Cédric numa segunda linha, o Ferrarese faz a linha de 3 ali como zagueiro, mas como um lateral pela direita. O Wendel foi o escolhido, saiu chorando, até com dores e tal, e aí depois entrou o Enzo Dias, e aí o meio de campo com o Alisson, Marcos Antônio e o Matheus Alves, o menino Matheus Alves lá na frente, né? O André Silva e o Ferreira. Aí depois entrou o Luciano, o Lucas Ferreira, que eu acho que tinha que ter sido titular, talvez mudando o esquema tático, enfim, mas não dá para deixar esse moleque no banco, ele entrou no segundo tempo. O Oscar voltando, entrou no lugar do Matheus. Enfim, o São Paulo com muitos desfalques. O Palmeiras dentro de uma preservação, por opção. O São Paulo até não. Então o São Paulo fez o seu jogo, como sempre, de complicar a vida do Palmeiras, de tentar se defender e buscou se defender bem até em alguns momentos. O Palmeiras teve dificuldades para chegar, o Palmeiras teve volume, mas eu achei que o Palmeiras foi muito mais... tomou mais a iniciativa do jogo. E mesmo assim, como eu falei, o São Paulo ainda teve os seus momentos para marcar um gol e quem sabe até sair vencedor. Clássico, né, gente? É no detalhe. E no detalhe que o Palmeiras acabou vencendo o jogo lá na última bola, nos acréscimos, através do Vitor Roque, que de novo tá marcando um gol, de novo tá marcando um gol decisivo e que aos pouquinhos vai entrando, né, nos eixos, vai caindo nas graças, vai dando a resposta que o torcedor quer dele. O Palmeiras é líder do Brasileiro de novo, tem quase 80% de aproveitamento. É inacreditável o que esse time faz. Porque é líder na Libertadores, é líder no Brasileiro e agora, gente, está com um elenco bem consistente para poder brigar por coisas maiores. Isso diz muito do Palmeiras. Do São Paulo, fica difícil analisar exatamente por conta dos desfalques. É um time que vai muito bem na Libertadores, chega no Brasileiro, empata. Hoje perdeu, mas quase empata no final, estaria empatando o jogo. Eu não sei, me parece que tem um foco interno, emocional. O São Paulo ama jogar Libertadores, né? Tem uma sinergia com a competição, tá indo bem. Então, às vezes, até no instinto, o jogador, o elenco, o técnico e tal, os caras jogam o brasileiro meio do tipo cumprindo tabela para focar na Libertadores. Então, talvez seja isso. Talvez se explique do porquê o São Paulo vai tão bem na Libertadores, mas no brasileiro acaba oscilando demais. Vamos ver. Faltam 4 jogos até a pausa para o Mundial. O Palmeiras vai para o Mundial e o São Paulo vai ficar, assim como todas as outras equipes, né? Especialmente de São Paulo, vai ficar treinando, vai ficar, enfim, tentando corrigir algumas coisas, recuperando os jogadores para voltar melhor no segundo semestre. E o Palmeiras vai ter uma missão árdua aí, né? Que é enfrentar os melhores times do mundo. Mas é bacana também, né? É o único paulista presente na competição e vai ser muito bacana acompanhar. O que vocês acharam do... É isso aí, galera do Verdão. Vitória é importante, né? Mês que vem, cara. Mês que vem já tem o Super Mundial de Clubes, né? Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Essa galera toda estará nesse Super Mundial. Vamos ver aqui quantos jogos terá o Palmeiras até chegar ao Mundial. Tem o jogo contra o Bolívar, é o quinto jogo. Dia 18, Bragantino. Jogo fora de casa. Dia 22, o Ceará, pela Copa do Brasil. O Palmeiras, não sei, né? Se vai mesclar aqui. Vai ter que pôr um time reserva aqui contra o Ceará, né? Venceu já o primeiro jogo. O Flamengo vai colocar um time reserva também contra o Botafogo de sei lá do que, das Paraíba, né? Mas o Flamengo pegou um time bem mais fraco, né? O Palmeiras pegou um time de Série A, o Ceará. Não sei se o Palmeiras vai pôr um time reserva e correr o risco de perder esse jogo. É aquele negócio, né? Vai ter que abrir mão aí da Copa do Brasil e focar no brasileiro.
E aí tem o sexto jogo da Libertadores no dia 28. Aí encerramos a fase de grupo. Dia 1º, jogo contra o Cruzeiro, fora de casa, o Cruzeiro que parece que tá jogando um futebol legal. Dia 11, aqui é que tá o negócio. Enfrenta o Juventude e dia 15 já tem jogo pelo Super Mundial. Vai enfrentar o Juventude e já pegar o avião, provavelmente, para ir para... Não sei nem onde vai ser esse Mundial aqui, tá? Tô bem por fora, para ir jogar o Mundial. Acho que vai ser nos Estados Unidos, né? E lá, primeiro jogo contra o Porto. Cara, bem classificável esse grupo do Palmeiras. Não tinha percebido. Palmeiras vai enfrentar o fraco Porto. Assim, fraco na questão dos times europeus, né? O fraco Al-Ahly e o fraco Inter Miami. Bem classificável, né? Bem mesmo. Acho que no intervalo do dia 1 ao dia 6 tem jogo de Copa do Brasil ou jogo de Libertadores, né? Um desses dois jogos aí a gente vai ter.